Olá pessoal, eu sou o Lucas, suporte do Zap Guru. Hoje eu venho falar para vocês aqui sobre intenções, né? As intenções a gente utiliza no chatbot, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui em intenções, vou explicar um pouquinho basicamente o que é. As intenções, a gente pode definir como os pedidos ou ações que o cliente deseja realizar. Tá? As intenções, elas definem o assunto, a ideia principal daquela frase do cliente, né? Aquela frase que ele manda para você quando ele quer, por exemplo, fazer um pedido, quer fazer um cancelamento, fazer uma compra. A intenção é aquela ideia principal, é o desejo do cliente, né? Então, as intenções, elas mapeiam o que o cliente quer dizer, né, com as ações que o bot pode executar. Bom, algumas dicas na hora de criar intenções você tem que escolher intenções bem definidas e distintas também, né, para eliminar ambiguidades e também aumentar a taxa de acerto. As intenções, elas devem transmitir, quando você cria as intenções aqui, elas devem transmitir a mesma ideia, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma intenção, né? E aqui, nesse caso, vai aparecer título, palavras-chave e frases de exemplo. Aqui no título, você vai explicar a ideia, né? A ideia, por exemplo, aqui, cliente pergunta preço, você vai explicar a ideia em uma frase, né? De preferência, você pode colocar até 30 caracteres, né? Que não é uma regra, mas melhora a eficiência da sua intenção. E colocar uma frase e resumir essa frase em 3 palavras. Por exemplo, eu vou usar como exemplo o ramo de hotéis, né? Imagine que o cliente ele deseja reservar um quarto individual, né, em um motel para o domingo. Então a nossa intenção será reconhecer essa reserva de quarto, né? Reconhecer reserva de quarto, uma intenção de reservar. Então o título será reservar um quarto, tá? As palavras-chave serão reservar, alugar, né? Então eu quero que ative, né, de acordo com essas palavras-chave que eu colocar aqui. E a gente vai agora colocar frases de exemplo. Aqui no caso vai ser uma frase por linha, né? Então, por exemplo, o cliente pode falar: gostaria de reservar um quarto, né? Quero fazer a reserva de um quarto. Gostaria de alugar um quarto, né? Quero alugar um quarto. Também você pode verificar aqui que nessas frases de exemplo que eu coloquei, gostaria de reservar e quero fazer a reserva, elas possuem, né, apresentam o mesmo objetivo nesse contexto, que é de fazer uma reserva, né? Então, nesse caso, após isso, a gente pode salvar, criar essa intenção aqui. Bom, após você cadastrar, as intenções ficam aqui. E o interessante, uma dica também, é que você pode colocar frases de exemplo, aqui nessa parte de frases de exemplo, baseadas, né, em conversas reais com seus clientes, em dados reais, né, dos seus clientes. Então você pode se basear no que os seus clientes já disseram anteriormente, né? Então, por exemplo, agora eu vou criar outra intenção. No caso, essa intenção vai ser com a intenção de cancelar, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, o meu título, né, vai ser cancelar uma reserva. Estou criando essa intenção, né, é uma intenção de cancelar. As palavras-chave eu vou colocar cancelar, mudar. E agora eu vou digitar as frases de exemplo, né? Então, frases que o cliente pode dizer que vão ativar essa intenção, né? Então, por exemplo, o cliente pode falar: não posso mais viajar, quero cancelar a reserva. Posso mudar a data da reserva? Posso mudar a data ou tenho que cancelar a reserva? Gostaria de cancelar minha reserva feita. Aí aqui no caso você também já pode incluir alguma entidade, né? Por exemplo, no sentido de entidade também. Então, gostaria de cancelar minha reserva feita para um quarto de casal, por exemplo, né? Desejo mudar minha reserva. Desejo cancelar minha reserva. Aqui também eu já posso adicionar uma entidade, no caso,
uma parte, né, que vai complementar essa minha intenção, né? Porque as entidades complementam as intenções. Então, eu poderia colocar: desejo cancelar minha reserva para um quarto solteiro, por exemplo. Outra frase de exemplo: é possível mudar a data da minha reserva? Então, todas essas intenções aqui, vocês podem perceber que elas apresentam o mesmo objetivo nesse contexto, que é de cancelar uma reserva, né? E aqui também vocês podem colocar nas palavras-chave muito mais palavras-chave. Quanto mais palavras, né, melhor ainda, porque vai ficar mais o seu modelo vai ficar mais acurado ainda. Então eu venho aqui em criar intenção. E agora eu já tenho cadastrado aqui duas intenções, né, de cancelar e outra intenção de reservar um quarto, né? Bom, eu vou criar mais uma intenção, dessa vez uma intenção de pagar, né? Então o título será pagar e as palavras-chave, no caso, o cliente ele pode falar pagar, pode falar quitar, saldar ou também pagamento, né? E agora eu vou colocar as frases de exemplo. Por exemplo, como vou pagar minha reserva? Qual a forma de pagamento? Quando vou pagar a reserva, né? Outra, ele pode falar: tenho uma dúvida, como posso pagar a reserva que eu fiz? Né? Outra, atrasei o pagamento, vou pagar multa. Então, todas essas frases elas se referem, tem esse sentido de pagar, né? Então a gente vem aqui e cria a intenção. Bom, eu cadastrei aqui 3 intenções que estão englobadas, né, no modelo de negócio de um hotel. Agora eu vou mudar um pouco o modelo de negócio e caso eu quisesse trabalhar no cenário de uma pizzaria, por exemplo, né? Então eu quero criar uma intenção de comprar no cenário de um modelo de negócio de uma pizzaria. Então, no caso, a minha intenção seria comprar. Essa seria a intenção do cliente, né, de comprar uma pizza. Ele poderia colocar comprar, pedir, né, que são aquelas palavras-chave mais comumente usadas pelo cliente. E aí você pode colocar frases de exemplo. Por exemplo, eu gostaria de pedir uma pizza. Quero pedir uma pizza. E outras frases, né, que podem ficar a sua escolha e que podem ser baseadas, né, de acordo com conversas que você teve com o cliente anteriormente.